Olá, eu sou Vanessa Viger, eu sou formadora da Rede Educacional, no curso de Fotografia Digital, e eu estou trazendo hoje para você um vídeo falando sobre os gêneros do fotojornalismo. Esse vídeo ele foi dividido em 3 partes, e hoje você vai ver nessa aula a história da fotografia e a história do fotojornalismo, certo? Então, começando hoje aqui, a câmara escura, como tudo começou, né? Aqui você já tem uma imagem da câmara escura. A câmara escura ou câmera escura, se você estiver no Brasil é câmera, se você estiver na Europa é câmara. É um tipo de aparelho óptico no qual esteve na base da invenção da fotografia no início do século XIX. Essa câmera ela consiste numa caixa que ela pode desde ter alguns centímetros, pode ser o tamanho de uma caixinha de fósforo, até o tamanho de uma sala, com um orifício e em uma de suas faces. A luz ela é refletida por um objeto externo, né? Entra nesse orifício, atravessa a caixa, atinge a superfície interna oposta, onde se forma uma imagem invertida, assim permitindo que você faça a reprodução dessa imagem. Aqui nós temos alguns exemplos do que é a câmara escura, né? A primeira ideia de câmara escura que nós temos é uma câmara do tamanho de uma sala, onde o pintor consegue entrar dentro dela e reproduzir a imagem, né? Aqui nós temos um segundo exemplo de câmara escura, onde ela já é um conceito mais moderno, tem uma lente, né? E aí essa pessoa consegue fazer a reprodução da imagem em um tamanho menor ali, né? Fazendo uma pintura, enfim. Um dos primeiros marcos da evolução da fotografia foi o daguerreótipo, que foi criado no ano de 1837 por Louis Daguerre, e nele as fotos tinham detalhes e eram impressas em folhas de cobre revestidas de prata. Se antes ali no conceito da caixa escura, né, da câmara escura, nós tínhamos a pintura, aqui nós temos presente já a impressão dessa fotografia através da luz, né, com material sensível. Porém, antes disso, o Niepce já estava fazendo vários experimentos, né? E aqui ele usava um papel feito com cloreto de prata para gravar as imagens. Então, anos depois, ele tenta usar revestimentos finos de metal e vidro. E assim é criada a primeira fotogravura permanente, né, sem uma câmera ou lente. O método que foi utilizado aqui foi o de impressão de contato direto. Então, em 1826, surgiu a primeira fotografia, que foi feita com essa câmera, por meio de um processo que foi batizado como heliografia por Niepce. Aqui, como você pode ver, essa imagem ela não é muito nítida, a gente não consegue ter bem uma noção do que era, ali parece ser um telhado, enfim, né? E essa foi o que a gente chama de primeira fotografia. Logo depois, em 1832, o Daguerre e Niepce usaram um agente fotossensível à base de lavanda. E aí esse processo foi considerado o primeiro daguerreótipo que foi bem sucedido. E aí eles conseguiram obter uma imagem mais estável, com mais detalhes, né, com mais foco, onde a gente consegue perceber ali a diferença nos tons de cinza, né, as sombras. Em 1841, nós temos o calóptipo de William Henry Fox Talbot. Ele acabou entrando para a linha do tempo da fotografia porque ele foi considerado um dos processos fotográficos que foi marco na história, né? Ele foi inventado em 1841 e ele consiste na exposição da luz a um negativo de papel com nitrato de prata e ácido gálico, fazendo uso da câmara escura. Então, o que ele faz? Ele usa a câmara escura, mas não para reproduzir uma pintura. Ele coloca um papel fotossensível, ali grava-se a foto e ele consegue fazer a revelação dessa foto direto no papel, né, com os químicos. Então, esse estilo fotográfico, ele fica muito entre o daguerreótipo e entre o que a gente conhece como a foto analógica, né, que é a foto feita com filme, né, negativo.
Em 1848, nós temos a origem da fotografia colorida, né, que ela veio através do físico Francis Alexandre Edmond. Ele fez as primeiras fotografias coloridas da época, e para que uma foto ficasse colorida, né, revelada colorida, era necessário uma exposição que durava horas ou até mesmo dias. E ainda assim as cores não ficavam por muito tempo, elas não permaneciam por muito tempo. Anos mais tarde, em 1861, é que surgiu a primeira fotografia colorida permanente. Aqui eu trouxe para você uma linha do tempo das câmeras fotográficas, que eu acho que é muito interessante da gente visitar, né? Começando aqui em 1837 com o daguerreótipo e a última lá, 1991, com a Kodak DCS-100, que é a primeira câmera digital, né? Então tem toda essa linha do tempo aqui. Depois esse material vai estar disponível, então você vai poder estar visitando esse material com bastante calma, lendo com calma os textos, né? Mas é bem bacana de estar olhando aqui. Aqui é aquele exemplo, né, da fotografia, da primeira fotografia colorida. E aí entramos para a história do fotojornalismo. O fotojornalismo, como a gente já falou lá no vídeo anterior, ele começa com a Guerra da Crimeia em 1855, né, com Roger Fenton. Nessa época, a fotografia ela era mais posada. Por quê? Até porque existia uma limitação muito grande em relação a equipamento mesmo, né? Então a fotografia, e também tinha uma questão muito mais ligada também à não exposição das pessoas, né? Existia uma censura maior em relação à fotografia. Então a fotografia ela começava com essas fotos posadas, onde nós tínhamos as pessoas já depois da guerra, né, mostrando ali quem foi vitorioso e tudo mais. Então, Roger Fenton, ele ficou conhecido como fotógrafo de guerra, o primeiro a registrar, né, e era essa característica das fotos dele. Aqui na próxima imagem é a carroça que servia de laboratório, onde ele conseguia fazer a revelação dessas fotos. Aqui em 1862 nós temos a Guerra Civil Americana, com Matthew Brady, e abaixo aqui eu tenho uma outra foto que foi com o auxiliar dele, né, que o auxiliar dele fez, e aí nós já temos um avanço maior no que se diz a composição da fotografia. A primeira foto veiculada na imprensa, que é muito importante a gente pensar sobre essa foto, né? E aí Freund traz aqui para nós no seu livro de 1995, que é a introdução da fotografia na imprensa foi um fenômeno de importância capital. Ela mudou a visão das massas. Até então o homem vulgar apenas podia visualizar os fenômenos que se passavam perto dele, na rua, na sua aldeia, e com a fotografia abre-se uma janela para o mundo. Os rostos, os personagens políticos, os acontecimentos que têm lugar no próprio país ou fora de fronteiras tornam-se familiares. Com o alargamento do olhar, o mundo encolhe-se. Aqui nós temos uma imagem da Daily Graphic. Essa aqui foi a primeira foto veiculada na imprensa, de 4 de março de 1880. Aqui, essa foto, ela foi publicada na New York Tribune, e é uma série fotográfica que denuncia as condições de trabalho precárias dos imigrantes em 1890. Aqui a fotografia como crítica social, né, indo mais adiante, 1890 aqui também, no caso também Jacob Riis, também para New York Tribune. Mas aí mais adiante nós temos aqui a menina tecedeira nos Estados Unidos, que é de 1911. Esse fotógrafo denuncia o trabalho infantil, né? E ele inclusive conseguiu grandes feitos acerca disso, né? Na época, trazendo essas imagens à tona, fazendo com que as pessoas tivessem uma conscientização do que estava acontecendo nesse lugar, né? Aqui abaixo nós temos as crianças em mina de carbono na Pensilvânia, em 1911, também de Francis Wine.
Sobre os meios impressos. Até 1910, as fotografias eram escolhidas só pela qualidade técnica. Depois, com a popularização e a simplificação das câmeras fotográficas, mais pessoas começaram a fotografar, mesmo sem ser consideradas profissionais. Isso ainda não é os tempos atuais, onde já existe o celular e tudo mais. Ainda teve esse movimento antes disso, né? Lá quando a fotografia estava começando a ser veiculada nas mídias impressas. E as fotos nesse período, elas eram apenas ilustrações dos textos jornalísticos, né? Nós temos aqui ainda mais uma citação de Freund, que é: o status do fotógrafo de imprensa durante meio século foi considerado como inferior, tido como comparável ao de simples servidor, ao qual se dão ordens, mas que se está privado de qualquer iniciativa. Era preciso uma outra raça de repórteres fotográficos para dar prestígio a essa profissão. Aqui nós temos algumas imagens da Primeira Guerra Mundial. E aqui também uma notícia publicando aqui a nova câmera da Kodak. Mais imagens aqui, Ernest Brooks. Nós temos aqui a entrada de fotógrafos oficiais, né, para cobertura da Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos aqui o fotojornal no pós-guerra. O pós-guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela foi tão intensa no sentido de registro fotográfico, que abriu-se ali um olhar mais atento para os fotógrafos. Os fotógrafos passaram a ter um outro valor depois disso. Então, a cobertura da Primeira Guerra Mundial, ela elevou a profissão do fotógrafo, do repórter fotógrafo. A formação se tornou uma formação mais especializada, né? As pessoas passaram a estudar fotografia, os fotógrafos entraram para a alta sociedade. O surgimento das câmeras mais rápidas e compactas permitiam a captura de fotos mais espontâneas, o que mudou completamente a forma como se faz foto, né, no jornalismo, e você vai ver isso adiante. Então, isso é o marco inicial do fotojornalismo moderno. Aqui você já vai visualizar um outro tipo de foto jornalística, né, que é o Henrique Salomon. Ele faz fotos também com cunho jornalístico, político, e ele traz imagens muito mais não posadas, né? Ele traz imagens que são mais leves, assim, onde as pessoas elas não estão necessariamente posando para aquela imagem, ou nem sabem que estão sendo fotografadas. Esse é o método que na época, né, o método dele foi considerado super inovador. E ele entrou para a história da fotografia fazendo fotos não posadas. Aqui nós temos Albert Einstein, uma foto aqui na Inglaterra, junto com o primeiro-ministro. Olha só que legal. Depois Robert Capa, né, a Guerra Espanhola, também fez muitas fotos não posadas, né, fotos muito mais naturais. E aqui novamente Henrik Hoffmann, difícil nome. Ele aqui, eu trago ele como fotógrafo do Hitler, né? Trouxe imagens também, não imagens posadas, algumas posadas, mas muitas não posadas, trazendo um novo olhar da fotografia. Bom, a primeira parte da aula de História da Fotografia e História do Fotojornalismo, né, que aqui é um resumão mesmo para você. A gente tem isso muito mais aprofundado no nosso curso de Fotografia Digital. É isso, inicialmente é isso. No próximo vídeo eu vou trazer para você as tendências da fotografia fotojornalística do século XX. Aguardo você.